Bem-vindos ao Conversas de Grupeto, um espaço de comentário ciclístico que com certeza não vos vai trazer a conversa do grupeto, mas sim a conversa de um grupeto. Ora, nono episódio deste podcast. Hoje, como se previa, uma fuga tradicional que demorou muito tempo a se formar. Saída à portuguesa desde Viana do Castelo, 2 horas de prova, cerca de 90 quilómetros percorridos. É assim que se anda em Portugal e quem vem de fora sente muito nas pernas. Vitória de Victor Langelotti, Burgos BH, um ataque depois de anulada a fuga do dia, numa das últimas subidas, nomeadamente o Morito, em Golães, Faf, para uma vitória tirada a ferro e fogo sobre um sprint lançado de trás por parte da Glass Drive Q8 Anicolor, tendo em vista o Van Aert, António Carvalho, mas ele que foi fechado por Deli Fernandes e Maurício Moreira foi quem se sprintou e mais se aproximou do homem da Burgos BH. Pedro, tu que viste este final em Faf, o que é que tens-nos a dizer? Bem, este final foi fantástico. Quando o Langelotti arranca do pelotão, nota-se que vai 10, 20 de cadência acima de todas as outros atletas, e quando passa pelo próprio colega ele fica admirado e começa a motivá-lo para manter o ritmo até ao final daquela subida, que foi o suficiente para criar um espaço que desorganizasse o pelotão para que a perseguição não pudesse ser feita da melhor forma. A Wildlife e Scott McGill ainda tentaram recuperar o espaço que tinha sido perdido, mas uma vez que Scott McGill estava apenas com um colega de equipa que já não tinha muitas forças, a Caja Rural tentou apoiar, como é que se chama o puto? A Caja Rural tentou apoiar a Betchuco, que depois no final acaba por não conseguir entrar nos 20 primeiros. Ainda assim, Scott McGill faz um terceiro lugar fantástico e assim acaba com a discussão da camisola verde, que estava a ser muito boa até ao dia de hoje. Maurício Moreira, mais uma vez, mostra que consegue trepar e sprintar e muito perigoso neste tipo de finais. António Carvalho também esteve muito bem, faz aqui um quarto lugar e a mostrar que poderia também estar na discussão desta etapa. Pela primeira vez vimos a Atom General Tavira no final a tentar colocar-se e discutir a etapa. Gostaria de ter visto mais desta equipa durante esta volta, mas porém eu acredito que amanhã eles terão uma cartada muito importante para dar e vai ser muito bonito de ver. Pelo menos eu espero. Também de referenciar o trabalho muito bom de colocação que a Rádio Popular Boa Vista faz para que Luís Fernandes não perdesse tempo nesta chegada final, uma vez que ele, como referiu no início da etapa, não é uma chegada que se ajeite muito bem. Fábio, tu que estás aqui connosco hoje, és novamente aqui um convidado especial para este Conversas de Grupeto. Durante a etapa e depois daquelas primeiras 2 horas de saída à portuguesa, não há muito a dizer, vimos um João Matias na fuga, um João Matias a conseguir roubar a liderança, ainda que provisória, da verde Scott McGill, da Wildlife Generation Pro Cycling, mas que no final, fruto desse esforço extra durante toda a etapa, ele não conseguiu sprintar e, infelizmente, para nós portugueses, Scott McGill rematou, e muito bem, a camisola verde em Faf. Tu achas que foi uma jogada arriscada, ousada por parte da TAB Fermortago, ou foi a jogada mais lógica? Bem, é assim, eu penso que a equipa da Wildlife certamente reconheceu o percurso e acharam, tendo em conta o estado de forma de Scott McGill, que ele iria passar. E a verdade é que passou e passou bem. Não foi o mais forte no final, porque tivemos um Maurício Moreira muito forte, eh, mas o que é certo é que ganhou os pontos suficientes e certamente, se nenhum azar tiver até ao fim da volta, será o vencedor da camisola dos pontos. Uma luta muito bonita entre dois atletas que tiveram no seu topo de forma e animaram bastante esta volta. Quanto à etapa, foi uma grande jogada da Burgos BH, um ataque lançado no momento-chave
Penso que ainda daria para fechar o espaço, se as equipas portuguesas tivessem entendido. Penso que no sprint final o António Carvalho ficou ali um pouco insatisfeito com os homens da Atum General. Não sei se foi por ser fechado, se foi porque, se nós reparar, eu penso que o António Carvalho ficou na ideia que eles iriam tentar fechar o espaço como o primeiro homem da Atum General Tavira, coisa que não aconteceu. Não sei se o Délio estava com as pretensões à etapa ou não, porque acho que no final faltou claramente força ao Délio Fernandes e o Maurício muito bem, se nós reparar, quando a Atum General Tavira passa para a frente do pelotão pelo lado direito, o Maurício coloca-se do lado esquerdo, muito inteligente e era um final propício para ele, tendo em conta aquele empedrado. Eh, Sem muito mais a dizer, foi uma grande vitória da Burgos BH. A etapa não tinha mais 25 metros, felizmente para Langelotti, e foi muito bem conseguido. Salvou aqui a volta a Portugal. Sim, com certeza. Foi uma grande vitória de Victor Langelotti, Burgos BH. Esta que creio que foi até a sua primeira vitória enquanto profissional. Pedro, durante a etapa tivemos mais alguns abandonos, tem sido recorrente durante esta volta a Portugal, alguns abandonos diários de atletas. É uma volta que, dizem os especialistas, está a andar ao nível das anteriores ou até mais. Será que estamos a andar mais em Portugal ou é a qualidade que já aqui foi comentada deste pelotão que não está de acordo à exigência desta corrida? Bem, na minha opinião, temos aqui duas situações. O facto do pelotão ser de categoria mais baixa do que aquilo que nos temos habituado, porém, como já referimos em outros episódios deste podcast, torna-se recorrente da organização da Volta a Portugal tornar, como eu mencionei, tornar a Volta a Portugal uma espécie de festa de santos populares e tentar criar um palco para que os portugueses possam vingar, e isso faz com que a qualidade do pelotão vá diminuindo ao longo dos anos, e o facto de a prova ser classificada como a prova de mais baixa categoria do seu escalão diz tudo. Por outro lado, o facto de mantermos o ritmo elevado, eu creio que simplesmente os corredores estão a sofrer mais e mais, porque as equipas portuguesas preparam. Basicamente, as equipas portuguesas só querem saber da volta a Portugal. Poucos atletas ao longo destes últimos anos têm se focado, por exemplo, na volta ao Algarve, que é a prova de maior escalão em Portugal, e aqueles que conseguem vingar na volta ao Algarve, por norma, conseguem dar o salto para o estrangeiro. Na volta a Portugal, que leva um ritmo muito superior do que a volta ao Algarve, isso não acontece e alguma coisa se passa, é preciso que a organização procure saber o que é e tentar resolver. Na minha opinião, existe uma falta de vontade desta organização que ao longo dos anos parece que não tem interesse em mostrar competitividade e então isso faz com que a qualidade do pelotão diminua. O facto de haver abandonos é simplesmente aqueles atletas que não têm capacidade para correr a tanto ritmo, com tanta dificuldade como têm as nossas estradas, e eu creio que amanhã, sendo um dia ainda muito mais duro do que hoje, que iremos ver muitos abandonos e eu diria que menos de 100 atletas vão terminar esta volta a Portugal. Sim, infelizmente tenho que concordar contigo e nós já aqui o havíamos abordado. Uma etapa que de resto viu ainda no seu início, durante aquelas primeiras 2 horas de corrida, uma disputa algo interessante pela camisola da montanha. Ela ainda se encontra nos braços de Maurício Moreira, mas notou-se que a Boa Vista quer esta camisola. Achas que amanhã, Pedro, e já lançando neste caso a etapa, 174,5 km entre Paredes e o Alto de Montinho de Basto, nomeadamente a Senhora da Graça, com uma etapa com 3 contagens de primeira categoria e uma de quarta, mas todas essas montanhas na segunda metade da corrida, com uma primeira metade da corrida mais fácil. Crees que o pelotão vai novamente ter uma saída à portuguesa e com isto eu quero dizer que não vai haver fuga nessa primeira metade para depois
na Serra do Marão, que é a primeira subida das 4, tenhamos, por exemplo, um Hugo Nunes ou um Boa Vista a tentar alguma coisa extra, ou acreditas que o Hugo Nunes já está fora da luta por esta camisola e a mesma se vai decidir pelos 3 mais fortes desta volta a Portugal, nomeadamente Maurício Moreira, Frederico Figueiredo e Luís Fernandes? Bem, eu penso que nós temos 2 cenários possíveis. O primeiro cenário, eu diria que é a luta dos 3 atuais primeiros classificados da volta a Portugal. Luís Fernandes hoje fez questão de pontuar para ficar mais perto de Maurício Moreira, para caso algo corra mal amanhã, haver uma hipótese de ainda salvaguardar alguma glória para a equipa no final da volta a Portugal. A segunda opção seria haver uma luta insana por parte de 3 atletas, referentes a 3 equipas diferentes. São eles Joaquim Silva, da FAPEL, Azier Extevarria, da Euskaltel Euskadi, e Luís Gomes, da Kelly Molds. Isto porque são aqueles corredores que estão fora da competição pela volta a Portugal, mas estão a sensivelmente 10, 12 pontos da camisola da montanha. Amanhã, como dissestes, 3 categorias 3 prémios de montanha de primeira categoria, cada um no topo dá 15 pontos para o primeiro. Se retirarmos a contagem final da Senhora da Graça, temos aqui 30 pontos que podem ser adicionados a estes 3 ciclistas. Joaquim Silva conta com 22 pontos e os outros 2 com 21, o que pode dar espaço suficiente para que no final algum destes ciclistas possa vestir a camisola. Sim, é um facto. Fábio, agora passando um pouco a bola para ti, amanhã com certeza concordas quando digo que será a etapa rainha desta edição da Volta a Portugal. Acreditas que vamos ter alguma tática por parte, por exemplo, da Boa Vista ou da ABTF Feirense para tentar destronar este poderio da Glass Drive? Bem, é assim, certamente alguma tática eles devem ter, porque ir na roda não é solução. Ir na roda é entregar a vitória e estão sujeitos o próprio Luís Fernandes a perder o top 3, se alguma coisa correr mal, num dia menos positivo. Quanto à discussão da montanha, penso que irá cair para um dos ciclistas da geral. São os 3 mais fortes a subir neste momento e se tivermos, e penso que não irá chegar a uma fuga, porque assim, quem é que não quer ganhar na Senhora da Graça? Se formos avaliar por aí, é uma das subidas mais míticas de Portugal e toda a gente quer lá ganhar. Com saída à portuguesa, como lhe chamam ou não, irá ser uma etapa muito bonita de se ver. Eles nos últimos anos incutiram estas últimas 2 subidas, embora este ano não tendo o Alto da Barra, penso eu, irá ser na mesma espetacular e certamente que a Glass Drive irá acabar por, ou com o Maurício ou com o Frederico Figueiredo, selar a vitória final, pois penso que as outras equipas já mostraram que têm fragilidades em relação a eles. Estes dias ouvíamos André Cardoso, e até o comentámos aqui num dos podcasts, a pedir uma etapa mais endurecida no seu miolo. Poderá, eventualmente, amanhã, André Cardoso tentar, de uma vez por todas, chegar ao pódio? Eu penso que o André Cardoso tentará fazer alguma coisa, sim. Tendo em conta que tem um contrarrelógio também mais fraco, digamos, que os atletas como, por exemplo, o António Carvalho ou o Maurício Moreira, tentará sim, até porque a Feirense não é segredo para ninguém, o objetivo da equipa é a vitória numa etapa. E se conseguirem na etapa rainha, ainda melhor. A etapa, segundo o André diz, é o seu jeito. Agora vamos ver, porque há uns dias atrás ele também dizia isso e depois no final veio se desmentir um pouco. Não sei se foi falta de pernas, foi o que é que terá sido, ou a subida também era nova, podia ter algumas falsas informações, digamos. Vamos ver, mas acho que vamos ter um grande espetáculo, sim. Estão todos em grande forma e para nós, adeptos, é uma grande coisa. Sim,
Totalmente de acordo. Pedro, acreditas que, para lá de táticas, para lá de ataques por parte do Boa Vista e, neste caso, da ABTF Feirense, que é quem mais se aproxima, ou o próprio Atum General Tavira, como há pouco mencionavas, acreditas que é possível e é lógico dizer que podemos ter 3 atletas da Glass Drive, que é o Etanicolor, nos 3 primeiros postos no dia de segunda-feira, nomeadamente após o contrarrelógio do Porto? Sim, tudo é possível. O próprio diretor desportivo sente-se muito confiante da Glaçarai. Portanto, eu não vejo a possibilidade disso não acontecer da maneira que as suas equipas concorrentes têm corrido. Ainda que o tempo que Luís Fernandes tem de vantagem para António Carvalho seja cerca de 1 minuto e meio, é bastante tempo para recuperar no contrarrelógio, apesar de Luís Fernandes não ser um bom especialista sequer no contrarrelógio. Penso que 1 minuto e meio ele não deverá perder, portanto teria de António Carvalho ganhar tempo amanhã, e da maneira, como estava a dizer há pouco, da maneira que as equipas adversárias têm corrido, estão a entregar de bandeja esta prova. Da maneira que se tem visto ao longo dos últimos anos haver poucas tentativas, à exceção do último ano em que Frederico Figueiredo ataca no Barreiro para tentar, do último ano ou há 2 anos, onde Frederico Figueiredo tenta atacar no Barreiro e acaba por ganhar tempo. Tem-se visto muito isto na volta a Portugal. As equipas preferem jogar à defesa e tentar lutar por um 5º, 6º ou 10º lugar do que tentar a vitória. Porém, temos um Luís Fernandes que, como ele disse hoje, ele prefere tentar ficar em primeiro e acabar em 10º do que não tentar defender um 3º lugar que ele sabe que poderá ser difícil defender no contrarrelógio. Eu acho que isso é de louvar, porque pela primeira vez em muitos anos vemos alguém a ser arrojado e ser capaz de dizer estas palavras e declarar guerra à equipa que está a liderar. E creio que se a Atum General Tavira não fizer nada, será uma desgraça completa para esta volta a Portugal, que eles estavam cá para tentar lutar pelo pódio ou uma etapa e não estão a conseguir nenhuma nem outra. Sim, veremos o que a estrada trará, nomeadamente acompanhando a emissão da RTP, que relembro aqui os nossos espectadores, que começa todos os dias por volta das 3 da tarde. Nada mais a dizer, etapa lançada, vamos ver o que a estrada dita. Obrigado, Pedro, obrigado, Fábio, e a vocês que nos veem, nos ouvem, continuem connosco. Como sabem, vamos acompanhar aqui a volta até ao seu final e depois no final também faremos um balanço de tudo aquilo que se passou. Obrigado e até breve.